É, Vou convidar você a se levantar e a abrir ou ligar o seu celular aí no texto de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Se você não trouxe o seu celular, o que eu acho muito difícil, mas se você não tem uma Bíblia no celular, você pode acompanhar com a gente o texto. Mas antes disso, eu gostaria que a gente orasse juntos para entender melhor a palavra do Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento que estamos aqui reunidos como igreja. Mais uma vez, colocamos, Senhor, a nossa vida diante do Teu altar. Pai, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Tu sabes a minha necessidade, Tu sabes a necessidade de cada um aqui presente, Pai. Que não seja o meu racional ou o meu emocional a falar aqui, Pai, mas que a ação do Teu Espírito Santo, Pai, possa primeiro falar o meu coração, possa primeiro me transformar, para que a Tua palavra seja compartilhada e que todos aqui possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, em Lucas 10, 38 a 42, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se dá de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe diga-lhe que me ajude. E respondeu Jesus: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Pode tomar seu assento. E para a gente refletir essa noite sobre esse texto, a primeira questão que eu queria trazer para a gente pensar é na interpretação do texto. Quando a gente está lá em casa, que a gente vê uma palavra, lê uma palavra, talvez você já passeou por essa palavra várias vezes, você já entende. Então, quando deu lá Lucas 10, 38, essa palavra eu conheço, você pode até já estar familiarizado com essa palavra. Mas eu queria saber de vocês, quando você lê, qual que seria a primeira impressão que você tem desse texto, em relação a Marta e Maria? Eu tive a minha, na verdade, assim, a cada momento que a gente lê um texto, a gente está vivenciando uma situação na nossa vida, e você consegue extrair uma parte ali do texto que você não tinha visto antes. Eu queria saber de vocês, qual que é a primeira ideia que te traz quando você lê esse texto em relação a Marta e Maria? Gabi, você não pode falar, porque a gente já conversou disso, hein? Eu estava meditando no texto e a Gabi mandou uma questão lá no nosso grupo da maternagem, aí eu dividi com ela o meu pensamento. Mas fica quietinho. Vamos lá. Nossa, alguém que fala a minha língua. Por isso que a gente é amiga, né? Acho que a gente fez igual. A primeira questão que me veio, uma interpretação sincera do texto, sem pensar o que Deus pensaria do meu pensamento, lendo o texto, eu olhei para o texto e falei: que Maria folgada. Tem gente que me olhou com cara de reprova. Eu vou explicar, gente, mas é que eu preciso dividir com vocês por que eu cheguei nessa conclusão. Porque quando a gente vê o texto, imagina, o Senhor está vindo, né? A gente meio que trabalhou um pouco nesse texto na última vez que eu compartilhei a palavra com vocês, que Maria derramou
talvez essa Maria tenha derramado ali, tenha se derramado ali na presença do Senhor, quando Judas estava. Não sei se vocês estavam aqui quando a gente viu esse texto. E aí eu continuei ali naquele texto, pensando nessa questão Maria, Marta e Lázaro. E aí quando vem essa passagem, eu imagino que Jesus não chegou sozinho. O texto parece que dá a impressão que tinha outras pessoas. E eu sou uma pessoa que eu gosto de receber gente em casa. Quem gosta de receber visita? Quem gosta de cozinhar? Quem gosta de conversar? Tem gente que não gosta, né? Tem gente que, olha, eu vou na sua casa, mas não venha na minha. Só que tem uma coisa, a Maria, ela se dedicou a ouvir as palavras de Deus, os conselhos de Deus, né? Ela pode ter se focado, mas ela aproveitou o melhor. Segura aí, irmã. Segura aí, não fala tudo. Olha só, é isso mesmo. Com certeza, mas eu me identifiquei nesse momento do texto, eu me identifiquei muito com Marta. Porque ela estava para receber muita gente ali, ela estava recebendo gente. E eu tenho certeza que a Marta queria fazer o melhor prato. Eu não estou nem julgando assim do sentimento dela. Eu imagino que ela ficou ali na internet procurando o melhor prato para fazer aquela coisa assim, ligou, perguntou o que Jesus gosta de comer. E eu imagino que ela se esforçou muito, gente. Eu imagino que ela tenha se esforçado. E a gente vê em outros textos que Marta, né, na ressurreição quando Lázaro volta, né, que Jesus ressuscitou, a Ita trouxe aqui aquela comparação do emocional de Marta e Maria. Não sei se vocês lembram disso. E Marta vai ao encontro de Jesus e fala: olha, eu creio na tua palavra, creio na ressurreição. Então, eu vejo uma Marta muito ativa. Eu vejo uma Marta que trabalha mesmo. Eu acredito que ela, assim, era uma trabalhadora. E por isso que eu me identifiquei com ela, porque eu também me vejo uma trabalhadora no Senhor. Eu faço muitas coisas, trabalho e eu gosto de me dedicar às coisas de Deus, porque eu creio mesmo nessa palavra, naquilo que essa palavra trouxe na minha vida, na transformação que eu recebi da minha vida. Então, eu vejo essa Marta trabalhando e se dedicando. Então, quando eu vi esse texto, nossa, mas ela trabalhou tanto, a Marta, né? Olha, eu comecei a reparar em algumas coisas assim do texto. E aí eu trouxe essa questão para mim de como que a gente trabalha como Marta. O quanto que a gente se dedica, o quanto que a gente se doa muitas vezes por aquilo que a gente está fazendo, né? Eu imagino que você deve ter feito já uma reflexão do ano de 2023. Você já fez essa reflexão? Como foi seu ano de 2023? Já fez? Você fez? Deu tempo? Deu? A reflexão que eu fiz, eu falei: Senhor, eu não queria trabalhar tanto quanto que eu trabalhei muito. E aí eu saí de férias e quando eu voltei de férias, eu não queria voltar de férias. Eu estava muito cansada, as férias não deu conta do cansaço. Alguém já se sentiu assim? Estou falando sozinha, gente? Ninguém trabalhou 2023? Nossa, muita coisa, muita atividade. Às vezes não é nem que... E olha que eu apertei o breque assim, sabe? Vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Preciso organizar minha vida. Mas resumindo, eu olhei para Marta e falei: nossa, Marta, eu trabalhei como você. Muito, muito. E quando eu comecei a pensar nisso, quanto eu trabalhei, e depois naquilo que a Marta coloca para Jesus: Senhor, minha irmã, você não pode pedir, né, para ela me ajudar, porque olha só, quanta coisa tem para fazer, olha quanta gente para comer. E ela simplesmente sentou. E aí eu vejo uma Marta um pouco sobrecarregada. Você não vê? A Marta estava sobrecarregada. E aí eu comecei a ter empatia pela Marta. Marta, eu também estou tão sobrecarregada. Eu sei exatamente o que você está pensando.
E eu sei porque você reclamou, porque quando a gente está sobrecarregado, a primeira coisa que a gente pensa é alguém para ajudar a gente. É a conta, né? A conta é essa. Preciso de ajuda. E ela simplesmente fez isso, ó. Ergueu a mão e disse: eu preciso de ajuda. E outra situação também que eu vejo que é parecido com esse sentimento de estar sobrecarregado, não é só a questão do trabalho em si, o quanto que a gente se dedica a algo, mas também, muitas vezes, os problemas que sobrevêm à nossa vida. E muito deles, a gente não está nem esperando. É uma surpresa e nos sobrecarrega, não é verdade? Vem uma doença, vem algo, você foi lá no médico e veio um diagnóstico. Começa uma reorganização tremenda na casa, da nossa vida, não é verdade? Se é o filho, você falta no trabalho porque você tem que ir para o hospital. Enfim, se é um problema financeiro, às vezes você não consegue ver muito como sair daquela encrenca financeira. E aí você fica pensando, você fica, às vezes, lá, 2h da manhã, acorda fazendo conta. E a gente fica sobrecarregado por muitas situações. Então, em tudo isso, eu me vi em Marta. Eu vi que a Marta, eu tinha algo em comum com ela. No entanto, tem algo que a gente precisa matutar, do ponto de vista de observar melhor essa sobrecarga. Eu queria ouvir de vocês, uma pessoa que está muito sobrecarregada, quais são as questões que ela experimenta, do ponto de vista de sentimento, de emoção, de sentimento? Ansiedade, calma lá, irmã, desânimo, preocupação. O texto fala distração e também, às vezes, a depender de como nós somos, uma agitação, uma inquietação, que está tudo no mesmo bolo, né? E nesse bolo, eu vejo que a gente acaba experimentando algo que eu não sei se você já experimentou, mas eu já experimentei, que é a falta de disposição. Estou falando sozinha? Jaine? O bolo de tudo isso, dessa sobrecarga, dessa preocupação, dessa inquietação, dessa agitação, de toda essa sobrecarga, todas essas questões que a gente vive, muitas vezes é a falta de disposição. A gente olha para a questão e para as coisas, a gente até sabe o que precisa ser feito. Às vezes não, mas muitas vezes a gente até sabe. Mas nos sobrecai um desânimo, porque é muita coisa para fazer. São muitas questões para colocar no lugar. A Ita trouxe aqui uma questão que eu nunca tinha visto, do ponto de, não tinha lido, não sabia dessa informação, e aí até fui procurar depois, né? Eu fiquei assustada. Ela disse que o Brasil é a população mais ansiosa do mundo. Aí eu fui ver e realmente foi não que eu não confie na Ita, mas é que eu sou pesquisadora, eu gosto de ver na fonte o que é. Aí eu fui ler a reportagem. E se você não está se identificando com isso, eu trouxe essa informação de novo como evidência de que isso nos acontece. Esse desânimo não é só comigo. E nós, assim, vencemos. Somos o país
com pessoas mais ansiosas e que tem tudo, a ansiedade tem tudo isso que a gente falou no bolo, né? A distração, a preocupação, a agitação. E aí, uma estudante de 19 anos, nesse texto, ela fala assim: no começo, eu me sentia desmotivada. Meu coração ficava extremamente acelerado. Eu tinha falta de ar e mudanças drásticas de humor. Essa é a primeira parte da fala dela. Coração acelerado é comum para alguém. Falta de ar, muita coisa. Mudanças drásticas de humor. O Cleiton não pode responder nada para ninguém agora. Porque essa mudança drástica de humor é um problema que eu tenho. E às vezes a gente nem age, a gente acha que está tudo ok, né? E de repente você fica irritada demasiadamente, né? E ela continua: mas ao passar do tempo, esses sintomas foram aumentando. E chegou no ponto de eu somente chorar e não ter vontade de socializar. Esse é o resultado do que nós vivemos. Você pode ainda estar socializando, mas pode ser que você já esteja experimentando a desmotivação, a falta de ar, e tudo isso porque tem muita coisa ao nosso redor acontecendo. Muita coisa. Então, eu trouxe até a fala da Júlia para a gente pensar um pouco mesmo sobre como anda a nossa vida, como que a gente tem estado distraído ou preocupado com as situações da nossa vida e aquilo que não está acontecendo. Eu acho que eu já falei aqui, mas tem uma definição de preocupação que eu acho interessante. Que a preocupação é uma cadeira de balanço. Sabe cadeira de balanço? Você fica lá o dia inteiro, mas não te leva para lugar nenhum. Você só fica lá. Mas você fica lá, mas não te leva para lugar nenhum. É a preocupação. Então, por esses motivos e por tudo que a gente está vivendo enquanto sociedade, eu comecei a me ver na Marta e comecei a pensar que mesmo achando a Maria um pouco folgada, que eu deveria olhar melhor para esse texto e ver o que tem nessa tal de Maria. Eu vou falar a verdade para vocês, gente. O texto fala primeiro com a gente, né? Eu falei assim, aí eu falei para a Gabi. Eu falei, Gabi, estou num momento aqui lendo um texto, e o texto falou muito comigo. E na mesma hora que eu estava lendo o texto, me veio o tema desse compartilhar aqui. Enjoei de ser Marta, quero ser Maria. Eu não escolhi, gente. Não quero mais ser Marta, não. Eu cheguei no momento da minha vida que eu falei, enjoei. Eu não quero mais. Quero saber o que a Maria fez aqui. E eu quero ser como Maria. Então, o slogan, amém. O slogan de 2024 para mim, depois a gente pode conversar lá no final do ano, mas o meu slogan de 2024 é: enjoei de ser Marta, quero ser Maria. E Maria, no texto, a primeira questão que eu vejo ali é que a Maria, ela foi se sentar aos pés de Jesus. E quando ela se senta aos pés de Jesus, eu vejo que ela está numa posição ali de receber, de ouvir aquilo que o mestre dela tem para dizer. Ela não
está ali fazendo uma oração, pedindo para Deus resolver os problemas dela. Senhor, amanhã, segunda-feira, eu tenho aquele boleto de 5.000 reais para pagar. Não. Senhor, o boleto da escola das crianças vão vencer. Senhor, como que eu faço aqui? Senhor, me ajude a ser mais organizada, a planejar as coisas. Não. Senhor, o meu casamento está acabado. Se o Senhor não intervir aqui no meu casamento, acabou tudo amanhã. Não. Senhor, amanhã acho que é meu último dia de emprego. Não. Eu imagino aqui que Maria, ela simplesmente sentou. E talvez isso é algo que precisamos fazer. Sentar para ouvir o Mestre. Sentar para ouvir o que Ele tem para falar para a gente. Deixar o Cristo falar conosco. Não a gente levar a demanda que precisa ser resolvida, mas sentar para ouvir Ele falar. E a minha experiência com essa palavra e a aplicação dessa palavra na minha vida, ela foi um pouco dolorosa. Porque eu comecei a sentar para ouvir o meu Cristo e o meu Mestre falar. E a primeira coisa que Ele falou, eu tive que sair da zona de conforto. Porque daí ele usou uma pessoa para falar comigo. E aí Ele falou algo tão íntimo, que eu nem... Sabe quando você nem enxerga aquela necessidade que você tem, aquela dificuldade que você tem, e que você precisa de transformação? Mas, quando eu ouvi, e aí eu tirei a parede, Silmara, orgulho Silmara, vamos aqui ver o que tem, porque eu lembro, eu enjoei de ser Maria, então eu preciso de fato ouvir o que eu preciso fazer aqui. E essa palavra tem me transformado. Mas talvez eu só escutei porque eu sentei para ouvir a Deus. Independente da demanda que eu tinha que resolver. Independente de achar que o sentar era inadequado, porque eu tinha tanta coisa para fazer. Como assim, no meio desse monte de coisa para fazer, eu vou sentar? O sentar que eu estou é figurado, tá, gente? Também é verdadeiro, porque às vezes a gente não senta, né? Para ouvir um louvor, para orar, né? Mas o sentar, muitas vezes, para ouvir a palavra de Deus, é no seu carro, dirigindo. É no seu quarto, com o joelho dobrado na sua cama. É na sua casa, a hora que todo mundo foi embora. Esse é o sentar para ouvir a palavra de Deus. Amém? Estão comigo? Então, a ideia de sentar para ouvir é, no meio desses tantos afazeres, a gente ter o posicionamento de aprender do Mestre, de ouvir do Mestre aquilo que Ele tem para nos dizer. Eu também fiquei pensando que a identidade de Marta e Maria eram diferentes, né? Em alguns textos, em João 11, 20, fala assim, ó: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. É uma outra passagem das duas, né? Em João 12, 2 fala assim: fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, a Marta era do balacobaco. Ela era que, como que fala? Joga a bola, mata no peito. Eu imagino que... Eu comecei a pensar, bom, mas essa é a identidade de Marta. Maria tinha uma outra identidade. Eu tentando me justificar, Senhor, é a minha identidade. Mas, ao mesmo tempo, eu lembrei de um texto, e obviamente não é nem um texto, mas a gente sabe da história dos discípulos com Jesus,
E a gente vê que cada discípulo tinha uma característica diferente. Não é verdade? Então, aqui a identidade não faz sentido. Porque o Senhor trabalhou com cada discípulo com a sua própria identidade. Tem um padrão para seguir. Deus usa o extrato que a gente é e usa. E faz aquilo que precisa ser feito. Então, se você é mais agitado, se você é mais calmo, a questão aqui, eu quero que você pense que não é essa. Não é sua característica que te identifica. Mas é o posicionamento que nós temos em muitos momentos da nossa vida. Há momentos na nossa vida que a gente está como Marta. E problemas e questões na nossa vida que a gente resolve como Marta. E há outras questões na nossa vida que o nosso posicionamento é ser Maria. Mas o que Deus quer é que possamos sentar para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o Espírito Santo. É esse posicionamento que Ele requer de mim. Outra questão importante também é dizer que a gente aqui não está falando do pecado de Marta, certo? A gente não está falando de pecado aqui. Então, a Marta estava ali fazendo algo ok, positivo, bom. Então, aquilo que talvez tenha te distraído, vamos usar essa palavra, da presença de Deus, do estar sentado aos pés do Senhor, pode ser que não seja algo que te separe de Deus como um pecado. Mas pode ser simplesmente o fato de tirar totalmente a sua atenção daquilo que Deus tem para falar com você. Daquele momento de oração. Às vezes a nossa oração está muito rapidinha lá no café da manhã. Senhor, abençoe esse dia, amém. Vai trabalhar e tem um monte de coisa para fazer. Senhor, abençoe esse alimento aqui que eu vou comer, amém. À noite vai orar. Começa a roncar. Veja, porque estamos vivendo essa geração de muita atividade, muita prova, exame. Não sei se ficou de exame em 2023. Mas a gente vive isso. Então, muitas vezes, a nosso muito fazer, a nossa muita agitação é que tem nos roubado da presença do Senhor. E aí aqui, é importante a gente ter em mente também que nós não estamos falando de vir à igreja. Que bênção que você está aqui. E realmente é uma bênção. Porque você reservou esse tempo do seu domingo para ouvir a palavra de Deus. Isso é uma bênção. Mas eu ouvi uma vez algo que eu achei interessante, eu quero compartilhar com vocês um exemplo. Que essa pessoa falou, olha, você entrar dentro do carro, na garagem, não faz de você um motorista. Você pode sentar, entrar lá na garagem, sentar dentro do carro e ficar lá no carro. Você está dirigindo? Então, a verdade é que a gente ouve a palavra, mas se na sua casa, na sua segunda-feira, na sua terça, quarta, você não consegue ter um tempo a sós com Deus, de abrir o coração, de conversar, de colocar ali aquilo que você precisa, mas também de ouvir a ministração. A leitura bíblica é como um alimento básico para nós que somos cristãos, para a gente poder viver. Sem a leitura bíblica, a gente não consegue dar nenhum passo no reino de Deus. Porque está tudo ali, a instrução está ali.
Então, se você na sua semana, você não consegue ter um tempo de leitura da palavra de Deus, e aí uma coisa importante dizer que, eu vou ter que compartilhar isso para vocês entenderem. Eu estou com vergonhinha de compartilhar, mas é uma verdade. Uma vez eu estava na terapia, e aí a gente conversando sobre coisas, e eu falando sobre algumas coisas do meu trabalho, e aí, sem querer, né? Acho que foi totalmente sem querer, acho que a psicóloga, ela é cristã, né? E eu acho que o pensamento, assim, foi, assim, aí saiu pela boca, né? Que ela falou, mas isso eu guardei até hoje. Ela falou assim, nossa, que interessante, né? Como você estuda, como você se dedicou para essa palestra, assim, olha o que você fez. Imagina se você fizer isso com a palavra de Deus. Aí ela quis dizer, nossa, porque é assim que Deus quer que nós sejamos, né? Aí eu falei, nossa, é verdade, porque o meu trabalho eu fico lá com o artigo e eu risco e vou buscar referência na palavra de Deus? Abre a Bíblia, não vai ler um versículo e já te dá sono antes de dormir, não faça isso. Pegue um momento que você esteja em sã consciência, pega um caderno, escreve a palavra e medita na palavra. É isso que vai fazer diferença na nossa vida. Não adianta a gente vir aqui, ouvir um versículo e nada acontecer no nosso dia a dia. Se você não meditar na palavra, se você não comer na palavra, você vai ficar entre os 20 milhões de brasileiros que estão sofrendo, tristes, deprimidos, ansiosos, porque é isso que o mundo tem para nós. A nossa libertação vem em meditar na palavra do Senhor e saber aquilo que Ele tem para nós. E meditar é escrever, é marcar, ler 5, 3, 4 vezes o mesmo texto se você não está entendendo. Ore e pergunta para o Senhor, eu não entendo isso aqui, Senhor. Foi o que eu fiz com o Marco. Eu falei, Senhor, isso aqui é um absurdo, é uma injustiça. Eu falei assim mesmo. Porque eu preciso até entender que, Silmara, você precisa sair da Marta e ser Maria, Silmara. Não dá mais para ser como Marta. Aonde você vai chegar com isso? Eu quero algo novo para você em 2024. Até quando você vai ficar priorizando certas partes da sua vida e eu fico como? Naquele nível que você estava em 2023? Não. Você precisa meditar, você precisa ler, você precisa estudar. Você não estuda para dar aula? Você vai estudar a palavra para entender aquilo que eu tenho para falar com você. Porque se não for assim, eu vou vir domingo, a cada domingo, e vou sair daqui da mesma forma como entrei. Todos nós aqui. Não sou apenas eu. Mas eu creio que todos nós não queremos estar nos 20 milhões de brasileiros. Nós podemos andar em novidades de vida. Nós temos essa condição, não é ilusão. Deus quer que andemos em novidades de vida. Ele não quer que você se afunde nesse problema, nesse pensamento, naquilo que está acontecendo na tua vida. Ele quer te resgatar aí do lugar que você está, Marta. Ouve a palavra do Senhor, dá crédito à palavra do Senhor. Dá crédito à orientação do Senhor. Às vezes são questões tão básicas que falam ali que a gente faz totalmente diferente. Filipenses 4 fala aqui, eu vou falar aqui não exatamente como está lá, mas traga as suas preocupações, as suas aflições, entregue ao Senhor em oração. E quando você sai da oração, olha aqui, muitas vezes a gente entrega, né? Orou, foi lá.
levantou e está com a preocupação aqui ainda na cabeça. E está lá balangando na balança. Não tem fé o suficiente de dizer, eu orei e o Senhor agora está cuidando disso. E aí eu vou ter tempo de sentar, como Maria. Porque eu não estou mais com aquele peso aqui nas minhas costas. Eu já entreguei para Deus. Já entreguei. Lógico que ali Deus vai me falar, Silmara faz isso, Silmara faz aquilo. Ali, lendo a palavra, eu vou absorvendo o que eu tenho que fazer. Mas veja, é uma palavra assim que muitas vezes a gente lê, mas a gente tem dificuldade de praticar. Então, o que Deus quer de nós é que estejamos nesse lugar, no lugar de estar aprendendo da palavra, de estar renovando a nossa mente na palavra. Assim como a gente tem que muitas vezes não, né? Na verdade, todo dia a gente tem que se alimentar, isso você já ouviu várias vezes. A comida, que é o nosso alimento diário para nos sustentar, é assim que devemos fazer em relação à oração e à leitura bíblica. Porque senão o cristão não fica em pé. Não tem como ficar em pé. E aí a gente só fica na oração de petição. Porque a gente pede, mas a gente não consegue experimentar um outro nível que Deus quer que você esteja. Você sabia que Deus tem um outro nível para você, espiritual? De conhecimento da palavra? Deus tem para cada um de nós. A gente não vai esgotar tudo aquilo que a gente tem que aprender aqui. Não vai. Se a gente, para finalizar, se a gente for colocar, então, de dois lados, tudo aquilo que Marta tem e Maria tem, o que tem Marta e os 19 milhões de brasileiros? Preocupação, distração, ansiedade e agitação. E Maria, que senta aos pés do Senhor, que se alimenta da seiva de Deus, o que ela tem? Foi falado aqui no início do culto. E olha que meu pai nem sabia que eu ia compartilhar a palavra hoje. O que a Marta tem quando ela recebe da seiva do Senhor em oração, em aprender a palavra? Ela tem alegria, ela tem paz e ela tem direção do Espírito Santo. Para deixar de ser Marta e ser Maria, o texto fala em Lucas 10, 42. Na verdade, Jesus fala: apenas uma coisa é necessária. Repita comigo: apenas uma coisa é necessária. Uma, gente, uma coisa. Lembra-se, você precisa ter consciência do que é essa uma coisa que é necessária. Apenas uma coisa é necessária. Mentaliza aí o problema que você tem na sua cabeça. Pode fechar o olho aí, se você puder. Mentaliza aí aquilo que você está, a sua perspectiva para 2024. E agora eu quero que você ouça que apenas uma coisa é necessária. Pode abrir o seu olho. Apenas uma coisa é necessária. Estar na presença de Deus. Entender e compreender o que é estar na presença de Deus. Um segundo ponto para a gente sair de Marta e ser Maria diz respeito a nossas escolhas e prioridades. Lá no texto diz, em 42, que Maria escolheu. Ela escolheu. Nós temos a oportunidade todos os dias de escolher. Todos os dias, quando nós acordamos e Deus nos dá aquele dia, nós temos a escolha. E não adianta, como todo sobrecarregado faz, colocar a culpa no outro. E colocar a culpa no problema, do problema na outra pessoa. Não adianta.
A escolha é sua. Simples assim. Doloroso assim. A prioridade é sua. Ah, mas eu tenho... Não. A prioridade é nós que listamos lá. Número 1, número 2, número 3. A escolha é nossa. A fé é bem racional nesse ponto de vista. Você tem que escolher. E não é uma escolha anual. Você pode planejar, mas são todos os dias o desafio. O desafio é todo dia. Você acorda e você escolhe. E por último, ela recebeu algo que ninguém, a palavra diz lá em 42, Lucas 10, 42, que ela escolheu, Jesus fala que Maria escolheu algo que ninguém poderia tirar dela. Nós temos escolhido muitas coisas nessa vida que as pessoas podem nos tirar. Muitas coisas. Mas isso que Maria escolheu, e o que nós podemos escolher, ninguém pode nos tirar. É a vida em Deus, a vida eterna, a vida de transformação. Muitas vezes, para a gente sair de Marta e ir para Maria, é escolha, mas é o Senhor que vai fazer esse milagre. Porque eu fiz essa auto-reflexão, falei, Senhor, só o Senhor para fazer esse milagre aqui da Marta virar Maria aqui. Porque eu sou muito Marta. Cada um sabe da sua necessidade, né? Então, o meu desejo, se você puder se levantar, a gente vai orar para finalizar. O meu desejo esse ano, eu não é nem ser menos Marta, eu simplesmente enjoei. Eu quero ser Maria. E eu quero orar, que a gente ore junto, pedindo para Deus que esse seja o ano de transformação. Aonde Deus... E outra coisa, se pode ser que você nem consiga imaginar, assim, Senhor, nem sei o que o Senhor pode fazer em 2024. Às vezes você não tem muita expectativa. Você pode não ter expectativa, mas Deus tem uma expectativa. Que Ele coloque essa expectativa no seu coração. Que você consiga, o meu desejo é que nós consigamos entender essa necessidade. Uma coisa nos é necessária, apenas uma coisa. Mas que essa consciência seja algo que nos dê ação de escolher o que é correto. De escolher o que é essa coisa necessária. Para que a gente transforme, para que a gente receba essa transformação. E lembrar que aquilo que Deus trabalha na tua vida e no teu coração e na tua mente, ninguém pode tirar. Ninguém. Nem o problema, nenhuma situação. Ninguém pode tirar. Por isso, se você tiver que escolher onde depositar o seu tesouro, que é o seu tempo, deposite em ouvir de Deus, em aprender de Deus, porque aí ninguém pode tirar.